Olá, espectadores do portal RCA Araraquara. Mais um ponto de encontro, hoje especialíssimo, né? Com a primeira vereadora trans de Araraquara, Filipa Brunelli. Olá, Filipa, já entrou para a história, né? Olá, Luiz, obrigada. Boa tarde aí. Olá a todos os ouvintes do portal RCA Araraquara. Né? É isso, fazemos história todos os dias, né? Como aquelas que nos antecedeu. Obrigada pelo carinho e por abrir aí espaço para a gente poder dialogar um pouquinho. Ontem eu estava conversando com o repórter Tadeu Alves, que ele fez também uma live ali no centro, né? Que tem a Érica Mateus, que fica o pessoal ali sobre a parada solidária, né? E a gente estava tentando decifrar cada letrinha ali do LGBTQIA+. Vamos começar explicando para a população em geral. Muita gente tem dúvidas, muita gente não sabe o que seria cada letrinha dessa sigla, né? L, lésbicas, G. Continua pra gente explicando cada identificação aí. Bacana. É isso, né? O movimento LGBT, como qualquer movimento social, ele vai se atualizando, né? E aí a gente vai tendo os debates sendo criados na universidade, né? E aí a gente vai colocando em prática isso, a questão da identidade, da representatividade, né? Então, o que começou lá atrás, na década de 80, né, como GLS, depois GLB, né, depois GLBT, LGBT hoje, LGBTQIA+, né? Justamente porque inclui pessoas, né? Uhum. Então, L de lésbicas, né? Lésbica, mulher que se relaciona com outra mulher, né? G de gays, homens que se relacionam com outros homens, né? B de pessoas bissexuais, né? Ou seja, pessoas que têm uma sexualidade fluida, se relaciona com ambos os gêneros e identidades sexuais, né? O T de transgênero, né? Então, transexuais, travestis, não binários, né? Tudo faz parte aí do transgênero, né? O que ele não é nem orientação sexual e nem identidade de gênero, porque ele é um movimento que surge nos Estados Unidos, né? Chamado queer, né? O Queer. que de queer? É um movimento ao qual não segue as normativas sociais. Então, pessoas não binárias, né? Pessoas agêneras, pessoas que têm um gênero fluido, né? São pessoas que não seguem os rótulos impostos pela normatividade social, né? Tá. O I Esse são I é o que aquelas pegou, que a gente não sabia. Eu queria o intersexual. O que seria isso? intersexual. O que são pessoas intersexuais? Antigamente, Luiz, a gente falava pessoas hermafroditas, Ah, né? Só que é um termo pejorativo, hermafrodita. Não se não fala sabia. mais Entendi. hermafrodita. Sim, porque hermafrodita tem uma pegada ligada à mitologia, né? Como se fosse um ser aí da mitologia, né? Aquele que vem de Hermes, do deus Hermes de Grécia. Então, Hum. assim, a gente usa intersexual, são aquelas pessoas cuja sua biologia nasce aí com sexo biológico duplo, né? Então, ou nasce com pênis e mama, ou nasce com vagina e não nasce com mama, ou nasce com pênis e vagina simultaneamente. Então, aí é biológico. Então, o I, ele não é orientação sexual, ele não é identidade de gênero, ele é biológico. Então, são formas daquelas pessoas que nascem com uma combinação biológica, né? O A de assexuais, do mesmo jeito que tem pessoas que têm orientação sexual, né, que sentem prazer, que buscam afeto, né, que tem uma orientação, existem pessoas que não têm essa orientação, e tá tudo bem. São pessoas assexuais. E aí a gente colocou mais para tudo aquilo mais que vier somar nesse movimento, né? Porque tudo que não é hétero, cisgênero, né, é LGBTQIA+. Tá. Porque a diversidade sexual, ela inclui inclusive pessoas heterossexuais, né, Luiz? Porque existe LGBTs que são héteros, como por exemplo, eu sou uma travesti heterossexual, eu só me relaciono com homens. Então, essa dimensão de sexualidade, ela é muito ampla, né, do que Tá. aquilo que ensinaram pra gente. E muita gente tem informações erradas, né? Por exemplo, o mais eu já ouvi falar que era para soro positivo.
Então a gente fica, muita gente fica perdida, né, nessa sigla. Então foi bom que já começamos aí com uma aula sobre essa sigla. Agora vamos falar um pouquinho do seu mandato, né? Você começou ali com alguma polêmica no primeiro ano do seu mandato, né? Já com algumas animosidades, algumas coisas dentro da Câmara lá, até por parte de alguns pares, né? E você foi superando isso, né? E criando mais polêmica ainda, né? Me conta um pouquinho como foi a adaptação da Filipa para a vereadora Filipa. Arrasou. É isso, Luiz. Desde que eu me propus a colocar meu nome, né, para disputar a eleição, eu tenho um foco desde então, que é adentrar a política, mas não permitir que a política adentre a mim. O que isso significa? É eu ocupar um espaço que ele foi negado historicamente para os meus, né? Mas eu não seguir a lógica opressora, a lógica deturpadora desse sistema político brasileiro, né? Então, não deixar que esses malefícios que a política traz adentrem o meu corpo, porque se eu falei tanto sobre transformação política, né, sobre renovação, então, de fato, eu tenho que pregar uma transformação e uma renovação, mas não teria fazendo mais do mesmo, né? Então, não teria o porquê, o motivo de eu dedicar minha vida agora para o mandato, né? Se fosse para continuar essa lógica dos caras lá. E aí, óbvio que a gente começa com polêmica, que a gente vai ter polêmica, e o nosso mandato inteiro vai ser cheio de polêmicas. Por quê? Porque a sociedade, ela precisa pautar alguns temas, né, que por muito tempo, eu acho que nunca, na verdade, foram levantados dentro da Câmara dos Vereadores de Araraquara, né, que são temas estruturais, né? Então, por exemplo, muitos vereadores, eles seguem, né? Você pode ver que muitos não têm projetos de lei, né? Muitos não... eles só vão seguindo a ótica, assim, de votar e não votar, né? De fazer ataque ao governo e não fazer ataque. Então, assim, já a minha ótica do mandato é outra coisa. Esse é um mandato mais ativo, né? Então, é um mandato que, obviamente, nós vamos fazer a fiscalização da cidade, mas é de fato um mandato que tenha também uma responsabilidade de fazer uma educação cidadã, uma educação política na cidade, né? Dialogar com a minha base, com os meus e falar qual que é o papel do vereador, né? Porque isso é fundamental, né? Então, o papel do vereador não é da cesta básica, né? O papel do vereador não é ficar indo ver se tem buraco na rua, se não tem buraco na rua. Isso acontece muito em cidades do interior, né? Porque se você vai para as cidades das capitais, qual que é o papel do vereador? É legislar, é fiscalizar, né? Então, a gente precisa também dialogar e cobrar o quê? O que é de cada poder. Então, o papel do vereador é cobrar de cada poder, né? E não pegar para si a responsabilidade, né? Então, é cobrar o executivo, é cobrar o judiciário, e aí a gente vai tendo esses temas polêmicos. Por quê? Porque a gente, de fato, vai tocando na sociedade e vai mexendo nas estruturas dos sistemas, né, Luiz? Então, a gente vai criando, sim, polêmicas, e a gente vai ser um mandato polêmico, porque as nossas pautas, elas, infelizmente, são polêmicas. As pessoas, elas ainda não entenderam que a gente está querendo apenas fazer legislação que contemplem as pessoas, né? E tem muitas vitórias aí, né? Um exemplo disso é até esse mês da cidadania, né? LGBTQIA+. Acertei a sigla. Fala um pouco, como que vai ser essa parada gay online? Eu estava lendo um pouco da programação. Como é que pode uma parada gay online? Como é que vai funcionar isso? A parada LGBTQIA+, Luiz, a gente precisa demarcar, né? Então, as pessoas precisam entender também, isso é muito importante, eu peço licença para falar brevemente sobre isso, porque a Parada do Orgulho LGBT, ela é muito além de uma festa, né? Lógico que fervo também é luta, mas a parada, ela tem vários momentos. A parada tem a hora, né? Eu vou explicar rapidamente, né? Como que é uma parada física, né? Tem 3 momentos, né? Que é a concentração, a marcha e o show final. Mas o porquê, Filipa, que tem esses 3 momentos?
Porque o primeiro momento ali é onde nós vamos estar fazendo as nossas formações, a gente vai estar fazendo cartaz, vai estar dialogando com os nossos. A marcha é o momento que nós vamos estar reivindicando os nossos direitos, né, buscando as nossas identidades na sociedade. E o show final é para a gente celebrar a vida. Porque nós precisamos celebrar a vida, porque infelizmente o Brasil é o país que mais mata LGBT. Então, nós estarmos vivas naquele momento é momento de celebração também. E aí, como que nós vamos trazer isso para o cenário online? Porque o cenário online tende a ter esse mecanismo, essa coisa do desumano, né? O movimento LGBT, ele traz muito essa coisa do humano, do afeto, né? Da solidariedade, do estar perto, né? Do contato. E aí, o que a gente pode fazer? Só que o que acontece, Luiz? A gente não pode deixar de demarcar. A pandemia do coronavírus, ela veio, ela devastou a gente, né? Então, desde ano passado a gente também realizou ela online. É óbvio que ela não tem como a gente fazer esses 3 momentos, mas a gente adaptou. Então, o que é a parada virtual, né? É os shows, né, dos artistas LGBTs das cidades, intercalando com atos políticos. Então, os apresentadores, eles vão trazendo debate, fazendo debate com as pessoas, né? As falas políticas. Então, a gente traz isso para o mundo virtual e tenta o máximo possível fazer algo que se assemelhe ao físico, mas é impossível, né? Então, mais um ano que está virtual, e aí ano que vem, com certeza, a gente vai vir para as ruas com força total. A parada esse ano, ela tem um tema muito importante, que é em defesa da família, em defesa da vida, em defesa da Constituição Federal do Estado Laico, porque, diferente do que as pessoas pensam, Luiz, isso é muito importante a gente demarcar aqui, nós LGBTs, nós defendemos a vida, nós LGBTs defendemos a família, e isso é uma pauta nossa, é uma pauta que foi apropriada pelo conservadorismo, mas é nossa. Por que eu falo que é nossa, Luiz? Porque nós LGBTs lutamos pelo primeiro artigo da Constituição Federal, que é o direito à vida, que ainda é negado a nós. Nós, LGBTs, lutamos pela família desde sempre. Nós lutamos para as nossas famílias nos aceitarem, nos acolherem. Nós lutamos para nós fazermos novos modelos de família. Né? Então, assim, nós precisamos dialogar com a sociedade e mostrar que nós, LGBTs, não somos tão diferentes assim da sociedade heterossexnormativa. Né? E que é bom também ter essa diversidade, essa pluralidade, e a gente precisa passar a respeitar as pessoas. Então, a gente tenta trazer na parada esse aspecto do respeito, esse aspecto da Constituição Federal, da pluralidade de religiões, né? Porque, de fato, a gente quer uma sociedade que seja diferente no intuito de acolher a gente, né? Quando nós LGBTs falamos que nós somos contra a família tradicional, é porque esse modelo de família tradicional não contempla nem as pessoas heterossexnormativas, esse modelo de família margarida que a gente chama, né? Então a gente daquele comercial lindo, maravilhoso, né? Porque a gente vai para a periferia mesmo, não é essa a realidade, né? Então esse modelo de família não contempla mais a gente. E aí quando a gente fala de família, que a gente quer acolher todos os modelos de família, né? A avó que cuida do neto, a mãe solo que cuida dos seus filhos, né? 2 homens, né? 2 mulheres, uma trans com o seu filho, porque é sobre isso. Família está muito além do que falaram para nós, né? A família tradicional, ela faz parte, é um modelo de família, mas existem todos outros núcleos familiares. Núcleo familiar é aquele núcleo que protege, que acolhe. Então é isso que a gente tem que buscar, né? O acolhimento, o afeto, para que a gente possa avançar. Então a parada vem nesse aspecto, né, Luiz? Trazendo essa energia do acolhimento, do afeto, da solidariedade e tentando colocar isso virtualmente para dialogar com as pessoas. E é dia 24, né? Dia 24 de outubro, né? Ela é dia 24, ela já foi gravada, a parada, na verdade. Ela vai ser exibida como se fosse ao vivo, né? E vai ser dia 24 de outubro, agora, no próximo domingo. No site da prefeitura, nas redes sociais da prefeitura, né? Também, né? Porque a parada ela é realizada pelo Coletivo Mais Plural, em Araraquara, com o apoio do COPO, né, que é a comissão organizadora da parada, e com o apoio da prefeitura e esse ano do governo do estado de São Paulo também. Você então a gente vai
Tá. Você falou do direito à vida, né? O artigo 1 e tal. Você recebeu muitas ameaças aí pelas redes sociais. A gente viu também recentemente uma travesti, se eu não me engano, era vereadora em Piracicaba, também foi assassinada, não foi um caso assim. E você teve alguma ameaça que você sentiu medo mesmo de, sei lá, foi direto, ligou no seu celular? Teve alguma ameaça mais direta ou foram ameaças veladas e acabou no boletim de ocorrência, né? Conta um pouquinho pra gente dessa pressão que você tem sofrido. Causa medo, né? Porque é um atentado à vida, né? Com certeza, Luiz. É importante falar que desde que eu assumi a gestão como assessora de políticas LGBT lá em 2017, eu venho sofrendo ameaças já, né? Por quê? Por tocar em pautas que abalam a estrutura da sociedade. Então, desde aquele momento. Só que acontece, quando eu coloco a minha candidatura, né, a primeira candidatura de pessoa travesti na cidade, né? Então, a candidatura já causou polêmica nesse sentido, e a gente já começou a sofrer algumas ameaças ali. Inclusive, eu tive que mudar toda a minha estrutura de campanha e pedir para os meus amigos irem comigo fazer campanha para mim evitar andar sozinha, né? Porque eu estava, de fato, a gente fica preocupada com a nossa integridade física, né? E depois da eleição, que a gente venceu e tudo mais, deu uma amenizada, só que quando nós assumimos, já começou as pauleiras, né? E aí, desde sempre isso, então assim, abri muitos boletins de ocorrência, eu tenho muitos processos abertos, muitos mesmo, desde o começo do ano, né? Porque eu acho que a gente precisa responsabilizar as pessoas pelas atitudes delas, né? E a gente tem lei para isso, para ser seguida, para ser respeitada. E aí, Luiz, o que acontece? Teve episódios esse ano que me marcaram muito, né? Que foram tipos de ameaça que eu fiquei assustada no sentido de que olha o nível que as pessoas chegaram. Conta Né? pra Por que eu te gente, falo isso? detalhe pra gente. Eu recebi uma mensagem, né, dizendo que agora que eu tinha denunciado, né, os ataques, que era para mim comprar um caixão para mim, né, e que já estava dado, já tinha, que eu já tinha feito minha caveira e tal. Essa foi uma mensagem. Depois começou a circular minha casa, onde eu resido, né? Um carro começou a passar repetidamente na minha casa. Enfim, foram várias ações, fora as mensagens no Facebook, né, no Instagram, né? Porque teve contas que, inclusive, eu bloqueei do Facebook e iam para o Instagram e para o meu WhatsApp me atacar e me ameaçar, né? Simplesmente por eu ser uma vereadora trans. E aí, Luiz, não eram questionando o meu trabalho. É óbvio que mesmo se eu estivesse sendo uma vereadora desgrenhenta, vamos dizer assim, para não falar uma palavra de baixo calão, né? Votando contra a população, algo mais, não dá o direito às pessoas ameaçarem minha integridade física. Esse é o ponto. Mas o fato é que eu estou sendo atacada, estou sendo ameaçada por eu ser uma travesti. Porque os ataques é a minha identidade de gênero, né? Não é ao que eu represento. É as pautas que eu represento, que é da diversidade sexual, que é das religiões de matriz africanas, né? Que é da pluralidade, do respeito aos direitos humanos. Então, isso vem embarcando e são ameaças que a gente... As pessoas falam, essas pessoas são loucas, louca não faz nada. Mano, não é assim que funciona. Tipo, foi um louco que matou John Lennon, tá ligado? Então, assim, a gente precisa pautar que a gente precisa se garantir, né? E o que me deixou bem... Eu tive todo o apoio da Guarda Municipal, eu precisei sair escoltada da Câmara para ir na delegacia, né? No dia que eu recebi ameaça e tudo mais, eu tive o apoio da Guarda Municipal. Só que, infelizmente, por exemplo... O Estado, ele não garante a minha segurança. Por exemplo, eu não tive, da Câmara, eu não tive segurança, né? Eu não tive, enfim, não tive essa estrutura que faça com que eu mantenha o meu mandato,
Então é eu com meus corres. E no fundo, o que que você acha que essas pessoas, o que motiva essas pessoas? É inveja, desejo? Deve ter alguma coisa que Freud explica, né? Para essa perseguição. Olha, Luiz, existem estudos que comprovam que a homofobia, né, a transfobia, ela está ligada ao seu desejo particular, né? Então são pessoas que não conseguiram fazer a ruptura, né, desse sistema, né? Ou seja, sair do armário Não se e aí resolveram. não é resolvido e aí tem essa problemática. Mas eu vou um pouco além, porque a fobia, ela não é só essa perspectiva, ela é aversão, ela é ódio, né? Então, de fato, pode ser que tenha pessoas que são mal resolvidas com as suas identidades de gênero, com as suas orientações sexuais, mas existe pessoas que têm ódio dessas pessoas mesmo, por não tratar a gente como seres humanos. Nós, LGBTs, inclusive, não temos a garantia do direito à vida pela normatividade, porque nós não somos consideradas pessoas humanas, nós somos considerados sub-humanos. Tanto é que o Brasil é o país que mais mata LGBT, nós vemos travestis sendo exterminadas e não há um abalo social. As pessoas xingam LGBTs, fazem piadas e não tem nenhum peso na consciência disso. Por quê? Porque a gente não é ser humano. A gente não merece respeito. Isso é muito louco, mas infelizmente é isso que acontece, né, Luiz? Então, eu acredito muito que existe sim pessoas mal resolvidas com as suas identidades de gênero, com as suas orientações sexuais. Acredito também que tem uma desinformação muito grande no sistema. As pessoas não sabem o que são pessoas LGBTs, não sabem, por exemplo, o que a vereadora Filipa está lutando, né? Mas por que a vereadora Filipa só fala de LGBT? Né? Isso eu ouço muito. Porque, gente, nós nunca fomos representadas historicamente. Nós temos uma pilha em nossas mesas de demandas que a gente precisa colocar tudo em prática agora, para a gente tentar alcançar uma igualdade, né? Mas é óbvio que eu não falo só de LGBT, Luiz, e aí é uma coisa que a gente precisa falar muito, né? A gente faz uma postagem, Luiz, de um programa que a gente está desenvolvendo e tal, a pessoa fala, nossa, mas só faz isso, tem outra coisa assim, assim, assim. Gente, graças aos meus orixás, eu tenho capacidade cognitiva de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, até que eu não paro. Eu tô aqui agora e tô fazendo outras demandas, E né? tem a Então, isso pauta é importante. dos autistas, né? Que você abraçou também a causa dos autistas, né? Recentemente. Fala um pouquinho pra gente sobre essa ideia sua aí. Arrasou. É isso, Luiz, porque o meu mandato ele é pautado nos direitos humanos. Eu não consigo ver a cidade sem ser direitos humanos. Porque quando nós falamos, por exemplo, de mobilidade urbana, nós estamos falando de direitos humanos. Quando nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de direitos humanos. Porque os direitos humanos ele é interseccional e ele é a base da sociedade. Ele precisa ser a base da sociedade. E aí, obviamente, que temos os direitos sociais, que são as minorias políticas, que têm os seus direitos negados e negligenciados pelo Estado. Exemplo disso são pessoas autistas, né? Eu fui provocada por uma munícipe, inclusive, maravilhosa, né, que trouxe essa demanda para nós, dos filhos autistas, adolescentes, né, não mais crianças, adolescentes e jovens, né, que precisam fazer, que tem um aspecto autista de integração na sociedade, que tem problemas de se vincular, né, e os programas de transferência de renda, como Filhos do Sol, né, o Jovem Cidadão, não contempla essas pessoas, esses autistas, porque, de fato, nós precisamos falar de uma sociedade no conceito de integralidade e não de inclusão. Porque a inclusão, Luiz, é você tacar todo mundo da sociedade e falar, se virem aí. Né? Agora, a integralidade não. É você integrar esses indivíduos à sociedade, né, trabalhando com eles na sociedade, para, de fato, você ter uma integração. Né? Então, é isso que a gente precisa pautar. E é nesse sentido que eu embarco nessa luta junto a eles, né? Para que a prefeitura faça o seu papel de agente, de executivo, e de fato contemple também essas pessoas. Né? Vamos E a gente falar tem do, diversos programas vamos falar nesse aspecto. um momento histórico ali da Câmara, quando você conseguiu o hasteamento da bandeira, né? Do movimento LGBT entre as bandeiras do Brasil, do Estado e de Araraquara. Foi um momento marcante para você, né?
essa vitória aí, essa... Muito marcante, para o movimento LGBT é marcante, porque para as pessoas pode ser apenas uma bandeira, pode ser apenas um hasteamento da bandeira, mas para nós, Luiz, é uma história, né, que é lutas, e a gente nesse momento passa tanta coisa na minha cabeça, nesse momento passou, por exemplo, tudo que eu passei na minha vida lutando pelo movimento, eu dedico a minha vida a esse movimento há 10 anos, né, e eu sei o quanto que pessoas são negligenciadas e pessoas são mortas pela intolerância da sociedade. As pessoas talvez podem não saber porque não é o seu corpo que está sofrendo essas retaliações, né? Mas, de fato, a vida de pessoas LGBTs é bem complicada. E a gente também traz toda aquela bagagem histórica das que nos antecederam, né? Das que passaram pela ditadura militar, das que foram mortas, né? Então, a gente traz essa bagagem com a gente. Quando nós ocupamos um espaço que é para ser do povo, mas que nunca teve a nossa representatividade, quando a gente chega lá dentro, demarcando, e a gente faz esse hasteamento, é como se fosse o homem chegando na Lua, né? É a gente demarcando aquele território e falando, nós chegamos, nós entramos, e nós não vamos recuar, né? Porque o que nós queremos é apenas isso, Luiz, nós queremos apenas os direitos sociais, que ele é garantido para todos, mas é negado para nós, né? Porque, beleza, LGBTs podem participar de eleição e tudo mais, mas, nós, por exemplo, mulheres travestis e transexuais, nós somos 0,001% do parlamento brasileiro. De todos os vereadores do Brasil, nós temos apenas 26. Então, assim, você pensa, nós estamos conseguindo adentrar esse espaço, mas de uma forma muito lenta. Então, quando uma de nós chega nesse espaço, é um ato de comemoração, é um ato de simbólico, e com certeza me emociona e me motiva muito, porque eu dedico a minha vida a isso, Luiz. A minha vida é a militância LGBT, né? É acreditar numa sociedade que, de fato, um dia vai nos respeitar, nos acolher, ser fraterna conosco e nos considerar seres humanos. Porque se não fosse isso, né, eu não teria motivo de eu continuar na luta. Então, eu acredito que pode haver essa mudança, e está acontecendo essa mudança, né? Se a gente pegar o início do movimento LGBT na década de 60, né, e trazer para cá, poxa, nós tivemos avanço, nós estamos tendo alguns retrocessos agora, mas nós tivemos avanço. Então, assim, é isso que faz eu acreditar em continuar colocando o meu corpo como alvo. Porque quando nós falamos de movimento LGBT em Araraquara, nós falamos de um movimento, mas automaticamente veio o quê? Veio o corpo da vereadora Filipa como alvo, né? Mas foi uma opção minha de me colocar como alvo para que eu possa fazer os debates na sociedade que são oportunos para que as minhas e futuras gerações não passem o que eu passei, não passem o que as pessoas que me antecederam passou. Então, eu acho que é isso que faz a gente continuar na luta. Mais uma coisa, a questão daquela negação do presidente à lei, o projeto que distribuía absorventes para mulheres de baixa renda, né? Aí, até nessa pauta que aparentemente seria apenas de mulheres, você foi lá e mostrou que não, né? Daí ficou até meio confuso para muita gente, né? Que você falou, não, o transgênero menstrua, né? Aí eu até liguei para você, falei, explica melhor isso pra gente. E aí você explicou, né? Porque a mulher que se transforma em homem, né? O travesti homem, o travesti que a mulher que vira homem, ela menstrua, né? Daí você deixou claro pra gente. Então, a pauta é pertinente também para essa questão, né? E a gente tem que pautar também o feminismo, né, que é a luta interseccional. Eu sou uma mulher travesti, eu sou mulher também. Então, as pautas feministas, elas também fazem parte do meu arcabouço de luta, né? Então, a gente também vai se pautar por isso. Só que a gente pauta de um feminismo que ele é interseccional, que ele é um feminismo que surge através do feminismo da luta das mulheres pretas de serem representadas nesses espaços. E aí vem junto a luta das mulheres travestis gêneros, né? E das pessoas transgêneros e não binárias. Quando nós falamos de assunto da pobreza menstrual, que inclusive é muito triste,
que não existe esse entendimento do parlamento ouve, né, do executivo brasileiro, da necessidade disso, né, porque muitas pessoas que menstruam ainda têm esse direito básico, né, da dignidade humana também sendo negado. E aí, menstruação, Luiz, não é só mulheres cisgêneras, né, que menstruam. Pessoas não binárias menstruam, agêneros menstruam, né, e homens transexuais também. Né? Quando eu falo de transgêneros, porque lembra que eu falei de transgênero? É aquele termo genérico que engloba tudo que não é cis. Então, travestis, transexuais, homens trans. Os homens transexuais, eles são os opostos das mulheres travestis, das mulheres transexuais. Né? Então, o homem transexual, ele é biologicamente fêmea, só que sua identidade de gênero é homem. Então, ele tem aí vagina, são homens de vagina. Né? Então, automaticamente, muitos deles, quando não fazem uso do hormônio, né, fazem aí, tem o seu ciclo menstrual também. Então, nós precisamos ampliar esses debates. E, inclusive, eu trago muito isso, que nós precisamos ampliar o conceito de mulheridade na sociedade e o conceito de muitas campanhas que nós temos. A própria campanha do Outubro Rosa, por exemplo, ela é uma campanha excludente. Ela é uma campanha que não atende todas as mulheres, né? Já começa a problemática quando nós falamos de campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Então, é mais uma vez a gente cometendo aquele erro da ideologia, da ideologia heterocisnormativa, de falar que rosa é cor de menina, azul é cor de homem. Essa é a primeira problemática. A segunda problemática, ela vai um pouco mais além, né? Porque quando nós falamos, por exemplo, a saúde da mulher, nós temos que entender que é da mulher ampla, da amplitude de ser mulher. Então, por exemplo, mulheres travestigêneres, mulheres transexuais, também têm uma proporção de ter câncer de mama muito alta. Eu mesma tenho que fazer mamografia todos os anos, porque nós fazemos o uso de hormônios femininos. Então, isso desenvolve as nossas mamas, né? Então, corre-se o risco da gente ter, sim, câncer de mama. Pessoas não binárias também, homens transexuais também, né? E aí, por exemplo, essa campanha do Outubro Rosa, ela é muito voltada no quê? Nas mulheres brancas cisgêneras. Porque a mulher da periferia, a mulher preta, né, a mulher pobre, ela ainda é esquecida também. Então, isso são problemáticas que a gente vai tratando, que as pessoas podem achar que é mimimi, Luiz, mas não é. A gente precisa pautar sobre isso, né? A gente precisa, de fato, abrir esse leque, esse escopo da política pública, para que ela, de fato, passe a respeitar e incluir todas as pessoas. Porque todas as pessoas são contribuintes, todas as pessoas são munícipes. Então, todas as pessoas têm que ter políticas públicas voltadas a elas, né? Filipa, já estamos estourando nosso tempo aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta. Você uma vez falou que vai esperar terminar o mandato para ver para onde seguir Filipa Brunelli na política. Mas já passou um pouco do mandato aí, está na metade praticamente. Filipa, conta pra gente. Vai sair deputada? Pretende aí galgar na política até onde? Como diz uma cantora travesti, Ventura Profana, eu ainda quero ver uma travesti subindo a rampa do Palácio Central, colocando uma faixa de presidente. Então, quem sabe o nosso sonho Já galgar, pensou? que não sou eu. Se não for eu, que seja outra, mas esse é o nosso foco. Com certeza eu quero trilhar, né, o mundo político, eu quero trilhar aí os legislativos na política brasileira, né? Então, com certeza, eu pretendo sim sair como deputada federal, Já no ano que estadual, vem? Já enfim. no ano que vem? Não. Porque, Luiz, eu tenho uma Tem responsabilidade mais com os 3 meus anos aí, né? eleitores. Exatamente. E outra coisa, eu tenho muito para fazer para Araraquara. Eu acho que esse é um grande erro de muitos vereadores, inclusive, que se candidatam a deputados, né? Ou seja, não construíam nem para a cidade ainda. Então, não, eu quero me dedicar a Araraquara. Araraquara tem muitos problemas ainda, não só sociais, mas na estrutura e no planejamento. Então, eu acho que eu ainda posso contribuir muito com a cidade nesse momento, né? E no futuro, quem sabe, a gente não pensar aí
em novos ares, mas somente quando eu tiver cessado, porque eu também não quero ser, Luiz, aquela política de... Porque eu acho muito ruim, por exemplo, vereadores com 3, 4, 5, 6 mandatos, né? Porque isso não é legal, porque a gente tem um limite do que a gente pode contribuir. 1, 2 mandatos, no máximo 3, assim, né? Porque senão a gente acaba se acomodando naquele espaço, a gente não traz mais novidades, não traz mais benefícios, não traz mais agregação para a cidade. Então, eu penso que eu ainda posso contribuir, eu estou com um gás muito grande ainda para Araraquara, né, para a cidade de Araraquara, e com certeza, quando eu tiver dado tudo de mim para essa cidade, aí sim pensar em outros ambientes, outros espaços. Mas, por hora, vereadora apenas. Tenho muito que aprender ainda, Luiz. Tá joia. Muito obrigado, viu, Filipa? As considerações finais para a gente encerrar o programa. Para o seu público aí. Eu que agradeço o espaço por poder fazer a voz ecoar, né? A vocês, ouvintes do Portal RCI Araraquara, né? Muito obrigado por nos ouvir até agora, né? Por ouvir essa voz, essa travesti que está falando com vocês, né? Peço para vocês que acompanhem a gente nas redes sociais, né? Para vocês que queiram fazer parte, até mesmo com crítica e tudo mais, eu aceito, eu sou uma pessoa que tenho uma meta de construir um mandato participativo, né? Então, assim, críticas bem estruturadas, bem fundadas, são muito bem-vindas. Eu acho que eu não vou aceitar ataque, porque se me atacar, eu vou atacar também, né? Mas, então, quer somar, quer construir para Araraquara, né? Quer ver os problemas da cidade mesmo, pode contar com o nosso mandato. Porque independente de nós sermos base do governo, nós temos no mesmo partido do prefeito, né, ao qual eu sou com muita honra petista, sou com muita honra aliado ao governo municipal, ao prefeito Edinho Silva, mas a gente também faz o nosso papel de puxar a orelha quando é necessário também. Então, fica o convite a todos vocês de Araraquara a, de fato, lutar por uma sociedade, por uma Araraquara que contemple a todos, né? Porque uma Araraquara que seja acolhedora, uma Araraquara que, de fato, a gente possa sair nas ruas e a gente possa olhar para as pessoas e ter orgulho de morar nessa cidade. Eu acho que falta isso. A gente se unificar para construir uma cidade que a gente tem orgulho dela. E aí isso não é só dever do poder público, é dever nosso também. Nós temos responsabilidades enquanto cidadãos. Então é isso, agradeço muito o espaço e fica o convite para acompanhar as sessões da Câmara, né? E fica aqui uma convocação a vocês, munícipes de Araraquara, para vocês cobrarem os vereadores dessa cidade, para vocês cobrarem o Poder Executivo, para que as políticas públicas sejam efetivadas. Nós temos 18 vereadores na Câmara, nós temos um Poder Executivo enorme. Então, nós precisamos fazer o nosso papel de agente fiscalizador, sim. Então, fiscalizem os vereadores, fiscalizem o Poder Executivo. Isso é cidadania, é um direito nosso, é um direito de vocês. Então, é isso, Luiz. Muito obrigado mais uma vez por me dar aí visibilidade e permitir que eu dialogue aí com o seu público. Esse foi mais um Ponto de Encontro, hoje com Filipa Brunelli, vereadora trans, primeira vereadora trans de Araraquara, e aguardo você no próximo Ponto de Encontro. Até lá.